Oi, gente, eu tô passando aqui para comentar Oppenheimer. Oppenheimer é um filme super interessante, super desafiador intelectualmente, então se você gosta desse tipo de filme, você com certeza vai gostar de Oppenheimer. Além do Christopher Nolan ser um dos maiores diretores dessa geração, assim, então eu acho que vale a pena ver o filme. Eu gostei, com certeza eu gostei. E é um filme que a gente fica pensando nele, sabe? Você sai do filme, o filme fica com você, que é o que boas obras de arte fazem com a gente, né? Pode ser um filme, pode ser música, pode ser um livro, pode ser uma exposição, um quadro, enfim. Quando a coisa é instigante, né? Quando aquela obra é instigante, ela fica com a gente muito tempo depois do período que a gente ficou exposta àquela obra de arte. E com o filme é assim, ele suscita uma série de discussões filosóficas, éticas, políticas, humanas. Tem muitas camadas esse filme, mas eu não vou falar disso. Eu vou falar de uma discussão derivada do filme que eu acho importante a gente pensar, enfim, queria compartilhar com vocês também, ver o que vocês acham. No fundo, o filme trata de um artefato, do desenvolvimento de um artefato, que é a bomba atômica, que a gente sabe onde vai dar, a gente sabe quais são as implicações desse artefato. Mas o processo é um processo de pesquisa e desenvolvimento, é um processo de inovação. E pesquisa e desenvolvimento e política, inovação e política, sempre estão misturados, em maior ou menor grau, para o bem e para o mal. Como seria para o bem? Para o bem é assim, quanto mais a política pública se ampara em pesquisa, por exemplo, política pública para a saúde, política pública para a educação, política pública para a economia. A gente precisa usar a ciência, usar o melhor conhecimento disponível para que ele possa informar a política pública, e a política pública pode ser desenvolvida gerando o menor impacto negativo possível. Então, existe uma relação muito positiva entre ciência, inovação, pesquisa e desenvolvimento e política pública. Também existe a relação, como a que é mostrada no filme, um ambiente de guerra em que você usa, né, a ciência, você usa todo o desenvolvimento tecnológico para gerar uma arma de guerra com as implicações todas que isso tem. Mas o que eu queria ressaltar é que, pensando sobre essa questão da pesquisa e desenvolvimento, uma coisa que me aflige muito é que aqui no Brasil a gente raramente discute como é importante P&D no centro de uma agenda de país. Então, se a gente quer falar de bioeconomia na Amazônia, a gente precisa de inovação, a gente precisa de P&D. Se a gente quer falar de ganho de produtividade, a gente precisa de P&D. Se a gente quer falar de melhorar a educação básica, a gente precisa de P&D. Então, a gente raramente discute no Brasil pesquisa e desenvolvimento como um elemento central para uma agenda de país. Por exemplo, pensa as últimas campanhas que você viu, campanhas presidenciais ou de qualquer eleição. Como é raríssimo algum candidato ou candidata falar da importância da inovação, da tecnologia, da pesquisa e desenvolvimento. Raramente se fala sobre isso no Brasil, né? Então, a gente não olha como nação, na minha opinião, a gente não olha para isso com a seriedade que isso requer. Pesquisa e desenvolvimento é uma atividade que, se não está no centro da agenda, se ela não é estratégica, é difícil dela acontecer, porque ela precisa de recurso. Então, a gente precisa dedicar recursos humanos, financeiros, para que isso aconteça. E é uma atividade altamente concentrada em algumas jurisdições do mundo. Então, as atividades globais de P&D são concentradas em Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Coreia, França, Índia e Reino Unido, que em conjunto representaram 75% da pesquisa e desenvolvimento em 2019, último dado disponível pela Agência Nacional Americana de Inovação. Então, a gente percebe que P&D é concentrado no mundo. Estados Unidos representando 28% da pesquisa e desenvolvimento global e China 22%. Então, existe uma concentração de P&D, o que significa que essas jurisdições estão avançando em inovação, e quanto mais isso se perpetua, mais abre, né, uma lacuna com os países que não estão investindo em pesquisa e desenvolvimento, que estão para trás, né? E isso gera implicações de ordem política, social, econômica, muito importantes.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muita clareza como país. E recentemente, toda a discussão sobre inteligência artificial, tanto por parte, né, do setor envolvido, setor tecnológico, enfim, envolvido no desenvolvimento dessa tecnologia, como de grande parte da sociedade, né, envolvida nesse tema, tem sido se a inteligência artificial não é um novo momento Oppenheimer, no sentido de que é importante uma discussão ampla na sociedade sobre as implicações do uso deste artefato, né? Do uso desta inovação, da aplicação dessa inovação, como se pode usar essa aplicação da melhor maneira possível. Eu queria citar aqui um artigo, a Anne-Marie Slaughter, que foi do Departamento de Estado dos Estados Unidos, é professora de Princeton, publicou um artigo no Project Syndicate chamando a inteligência artificial de um novo momento Oppenheimer, mas de certa forma ecoando uma discussão que acontece em outros fóruns também, como na própria indústria envolvida com essa tecnologia. Então, se a gente não está envolvido com pesquisa e desenvolvimento, se a gente não tem uma agenda de inovação importante como país, a gente não participa das discussões globais, né? Ou a gente fica muito limitado no tanto que a gente pode participar dessas discussões globais, sem contar que a gente perde todos os benefícios de ganhos de produtividade, ganhos sociais, ambientais, envolvidos com uma agenda pesada, né, de pesquisa e desenvolvimento.